Quanto à questão do explosivo, o início, quem criou, né? Tudo dá início com betume, que a gente fala. Que na época era aquele petróleo mais denso, né? Que é encontrado direto no solo, né? O pessoal com esse betume aí fazia alguns artefatos, né? Que eram feitos para pegar fogo. Mais para frente eles foram aprimorando, né? Lá na China e aí criaram a pólvora. Depois que criou a pólvora, os mongóis levaram para, depois que invadiu a China, os mongóis tomaram esse conhecimento da China e quando os mongóis invadiram a Europa, levaram para a Europa e eles falavam árabe na época e beleza. Aí depois veio o Roger Bacon, que acho que algum dos senhores deve ter conhecido na instrução de armamento, quando devia estar falando sobre a história lá da criação das armas, né? Que ele foi o que criou o canhão. Ele era um camarada que estudava de tudo. O cara sabia química, sabia física, sabia matemática, astrologia, ciência. Então esse camarada falava também árabe e por causa disso, tendo os conhecimentos dos árabes, né, dos mongóis ali, que os mongóis também pegaram da China, ele foi e descobriu ali a questão da pólvora. A gente mais para frente, às vezes, talvez vai até falar um pouquinho mais, beleza? Então, também vamos falar sobre a nitrocelulose, nitroglicerina, dinamite, RDX e vamos lá. Se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, né, no decorrer da aula, pode levantar a mão aí, eu vou dar oportunidade para falar, né? Não me considero como detentor de todo o conhecimento, até mesmo que essa parte do explosivo tem crescido muito, tem se especializado no Brasil e todo dia tem um artigo novo, que tem gente publicando, tem um material novo aí que o pessoal tá apresentando. E a gente vai tentando buscar esse material e se atualizar, beleza? Então eu conto com o apoio dos senhores, com exemplos, com as perguntas, para a nossa aula ficar bem dinâmica e ela venha a ser bem o dia a dia que a gente vai realizar ou vai participar. Aí, como eu falei, o fogo grego, né, que começou lá na Grécia. Lá na Grécia o pessoal estava pegando meio que aquele betume, né, aquela lama escura, e o pessoal utilizava isso daí para poder inflamar. Utilizava em catapulta, utilizava em flechas, né? E esse material eles utilizavam para poder fazer artefatos para poder inflamar, utilizavam como um artifício de guerra para poder justamente causar fogo, né? Incêndio. Esse foi o primeiro manuscrito que fala sobre algo que era utilizado para poder fazer fogo. Não se sabe ao certo se esse material era pólvora, mas eles falavam que era uma lama. Tem essa descrição nos papiros antigos, entendeu? Só que não tem como comprovar se esse material era é a pólvora. Aí já fala sobre a China. Na China, como é que foi você pode Na China, como é que foi o decorrer da questão da pólvora? A China, no século V a.C., os magos, né, da época, os monges, eles estavam eles procuravam o remédio de todas as coisas. O que eles chamavam de elixir da vida, ou elixir da eternidade. Eles queriam achar uma cura para qualquer doença, queriam ter até a vida eterna. E esses monges, né, eram considerados magos na época, mágicos. Eles tinham
o seu sigilo. Porque, tipo assim, muitas das coisas que eles realizavam eram ciência. Era composição química, era trabalhar ali com reação de dois componentes, e o pessoal ficava maravilhado com aquilo ali. Achava que aquilo ali fosse mágica, ou que os camaradas fossem bruxos e etc. Mas nada era de que pura química ou física ou qualquer outra explicação científica. E aí o que que acontece? Esses camaradas, eles tinham o sigilo deles lá, eles guardavam, né, esse conhecimento, e por isso que teve alquimistas, isso aí, ó, alquimistas da época. E aí esses caras aí, eles não publicavam muito seu material, até mesmo porque que ia adiantar o cara ser considerado mago e ele ter a receita do que ele está fazendo lá? Então não tinha muito isso. No entanto, foi achado alguns livros da época taoísta, se eu não me engano, de 800 a.C., e nesses manuscritos foram encontradas algumas que eu posso dizer assim, orientações desses monges no que diz respeito à combinação de alguns componentes. Porque o que que acontecia lá? Falava lá, se misturar carvão, nitrato de potássio e enxofre, pode acontecer incêndio. Tanto que em alguns, vou chamar assim, algumas casas desses camaradas aí, desses monges alquimistas, pegaram fogo. Então eles tinham essa orientação de alguns determinados materiais não colocar em contato, porque poderia acontecer isso daí. Mas ninguém sabe qual era o material e se propriamente dito era pólvora. Mas tudo indica que sim, né? E aí, como chegou da China para a Europa? Esse camarada aqui, que era um inglês, né? Como que chegou até lá na Europa? A China foi invadida pelos mongóis, né? E os mongóis falavam árabe. Depois os mongóis foram invadir parte da Europa. E aí tomaram esse conhecimento da China. Mais para frente, Roger Bacon, que era um monge franciscano, ele, ele era conhecedor de tinha muito conhecimento, como eu falei, né? Física, química, astrologia, matemática, falava árabe, e isso daí ajudou bastante, porque ele estudou a cultura árabe, estudou os conhecimentos que já vinham daquela cultura, e ali ele percebeu a criação da pólvora, que falava do carvão, nitrato de potássio e enxofre, e as suas proporções. Ali ele aprendeu a fazer a pólvora, e aí ele percebeu que essa pólvora poderia ser utilizada para impulsionar materiais, porque ele já tinha lido em alguns manuscritos, tanto da China quanto dos mongóis, que os camaradas de lá estavam fazendo foguetes e fazendo flechas flamejantes também, impulsionados pela pólvora. Ou seja, ele pegou esse conhecimento dos chineses, que não tinha muita coisa escrita, né? Pegou dos mongóis, que ele também pegou esse material escrito, juntou e construiu o canhão. E aí ele fica como se fosse o camarada que descobridor. Mas, na verdade, ele pegou o conhecimento de outras culturas e patenteou, como se fosse, né? Aí temos a nitrocelulose. A nitrocelulose é porque a tela fica assim. Ah, tá. A nitrocelulose nada mais é, alguns conhecem até pelo algodão pólvora, né? Que é pegar um tecido, que é o algodão ali, e fazer uma química de nitração desse material. Depois aí, no século XIX, foi feita a nitroglicerina. A nitroglicerina, eu não tenho certeza, talvez eu possa estar
Depois eu vou até pesquisar novamente, mas eu li já em algum material sobre isso daí, é uma curiosidade. Eu acredito que foi a nitroglicerina mesmo. A curiosidade maneira, né? É igual fofoca. Ninguém sabe quem é que afirma isso daí. Não sabe de onde vem, não. Mas a nitroglicerina, esse camarada, ele estava criando essa substância. E aí ele estava fazendo na casa dele lá também, o laboratório era próximo da casa dele. E ele acabou derramando no chão, derramando na cozinha da esposa dele. Provavelmente ele com medo da esposa ali, né? Quem tem esposa sabe como é que é. Ele foi, pegou o pano da mulher que estava em cima da mesa, limpou aquele trem no chão e colocou, limpou o pano e colocou o pano para secar perto do fogão. Aquele pano foi secando, secando e do nada explodiu o pano. E aí, por coincidência e sem querer, ele acabou descobrindo, né?